Qual é a abrangência da mensagem às 7 igrejas? Como essas mensagens ainda podem ser relevantes para nós hoje? É o que nós vamos entender nesse estudo em mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que privilégio, estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Lembrando que a nossa Escola Bíblica forma alunos através da Bíblia. Como é que estão as coisas na sua casa? Tudo bem? Eu espero que você esteja recebendo as bênçãos do céu, mesmo que talvez você esteja passando por momentos de dificuldade, desafios, tenha certeza, você não está sozinho na caminhada, você não está sozinho, estamos juntos, junto com você. Por isso, a Novo Tempo deseja levar sempre à sua casa uma mensagem de esperança. E a gente faz isso através dos vários programas que nós temos aqui. Programas na área de saúde, programas na área relacional, nós temos programas na área educacional e programas de ensino da Bíblia. Aqui no programa Escola Bíblica, nós estudamos os guias de estudos que são produzidos pela nossa escola e que são distribuídos gratuitamente para você que acompanha Novo Tempo, que deseja receber. Por isso, se você ainda não pediu o seu guia de estudos Apocalipse, que estamos estudando nessa nova temporada que nós começamos, faça contato com a gente agora. É o 129-8244-4449. 129-8244-4449. Lembrando que o seu guia de estudos vai ser recebido na sua casa, você vai receber gratuitamente. Nós começamos a segunda lição, e eu acho que eu mencionei na semana passada que a segunda lição que estuda o tema das 7 igrejas, está aqui, ó, ele em uma lição apresenta essas 7 igrejas, tá? Mas o nosso objetivo aqui, o meu objetivo é tentar esmiuçar um pouquinho mais, então eu vou estudar a 3ª e a 4ª igreja hoje. Vou depois apresentar a 5ª e a 6ª igreja juntos, porque a gente tem um prazo também, e depois a 7ª igreja em um estudo, tá bom? Se você abrir o seu guia de estudo, se você não tem, você vai perceber que para cada igreja está sendo feita essa sequência que eu tenho apresentado aqui. A apresentação, o elogio, a reprovação, o conselho e a promessa, e um breve resumo. Mas como os temas são extremamente interessantes, podem ser aplicados para nós hoje, eu decidi explorar um pouquinho mais, trazer um pouco mais de reflexão na narração do texto bíblico. Lembrando que a mensagem do Apocalipse era uma mensagem apresentada para essas 7 igrejas. E o Senhor fala especificamente da realidade de cada igreja, e eu vou explorar um pouquinho hoje de novo, né, na introdução, que essas igrejas elas também representam 7 períodos da história cristã. Então, a gente tem também uma aplicação profética de cada mensagem dessas 7 igrejas. Às vezes, a gente está mais preocupado em apresentar a mensagem do Apocalipse, assim, tentando apresentar mensagem específica sobre convencer, confirmar uma data, identificar a linguagem profética, que a gente esquece o que está por trás do texto bíblico, que é a mensagem de salvação. E a gente quer explorar um pouquinho isso aqui com você, pensando que o Senhor Jesus Cristo caminha por essas 7 igrejas e Ele tem uma mensagem para essas 7 igrejas, tá bom? Que é uma mensagem para nós. Vamos orar a Deus pedindo iluminação ao abrirmos o texto bíblico? Vamos orar?
Pai do céu, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez, nos dê compreensão, nos dê entendimento, que o Senhor nos ilumine, que o mesmo Espírito que iluminou a leitura do texto bíblico, que esse Espírito nos dê essa compreensão agora. Que a Tua bênção esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, abençoando a sua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2. Se você tem o seu guia de estudos aí, é a lição número 2. Eu quero resgatar aqui, junto com você agora, só para a gente relembrar, eu acho que é importante, quando a gente faz a leitura do texto bíblico, especificamente aqui a mensagem às 7 igrejas, a gente lembrar alguns aspectos que são importantes, tá? Primeiro, a mensagem às 7 igrejas são para 7 igrejas locais. Eu já falei, mas hoje vamos resgatar isso aqui e reforçar. São 7 igrejas locais e o público é o público que está lá, como são igrejas locais, a gente está no final ali do primeiro século, então essa é uma mensagem para as igrejas locais no primeiro século. Segundo, todas as igrejas, em qualquer época da história, também devem receber essa mensagem. Quando a gente estudamos a mensagem da igreja a Éfeso, retorna ao primeiro amor. Quando a gente vai à igreja de Esmirna, nós estudamos, a igreja passava por um momento de dificuldade, de perseguição, porque procurava ser fiel. Então, há uma mensagem para uma igreja que hoje esteja passando por essas dificuldades. E você vai ver na sequência também. Então, é a mensagem para 7 igrejas locais. Todas as igrejas podem receber esta mensagem hoje, podem aplicar, mas também representa 7 períodos sucessivos da história cristã. E a gente vai ver isso na comprovação quando a gente lê o texto bíblico, e eu estou citando cada um desses períodos, a primeira fase até o ano 100, depois até o ano 313, a segunda mensagem. Então, para você ter uma ideia, resumidamente de cada período, Éfeso é o período apostólico, como eu mencionei, do primeiro século da era cristã, Esmirna é o período de perseguição, segundo e terceiros séculos, Pérgamo é a igreja transigente, você vai entender isso, hoje a gente vai estudar Pérgamo, quarto e quinto séculos, a igreja começa a perder a sua identidade aqui. Tiatira é a igreja no período da Idade Média, Sardes é a igreja no período da Reforma e pós-Reforma, 15º ao 18º séculos, Filadélfia é a igreja dos movimentos missionários, fim do 18º século, do século XVIII e século XIX, e Laodiceia, a igreja do tempo do fim. Nós vamos estudar, então, hoje Pérgamo, depois Tiatira, vamos fazer um estudo sobre Sardes e Filadélfia e o último sobre Laodiceia. Então, só para você ter uma ideia, então essas 7 igrejas representam a história da igreja cristã. Uma mensagem para a igreja local, representam a história da igreja cristã, mas devem ser aplicadas e podem ser aplicadas para realidades que as nossas comunidades passam. Então, só para comparar aqui 2 textos, para fundamentar essa ideia de que representam exatamente períodos da história cristã. E a comparação é a mensagem a Laodiceia, que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 17 e 18, com Apocalipse, capítulo 16, verso 15, o contexto de 16, verso 15, é o contexto das pragas, é a guerra do Armagedon, em realidade, aqui. Então, só para a gente comparar, tá? Como as expressões são muito semelhantes. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Então, esta mensagem de Apocalipse 3 é a mensagem para os últimos momentos da história cristã, ou para a igreja cristã
que viveria os últimos momentos. A gente vai depois explorar o que significa: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo e vestiduras brancas para te vestires, porque você é miserável, pobre, cego e nu. Vamos comparar agora com a mensagem no Armagedon. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Os estudiosos do texto bíblico, então, comparam que o Senhor estava dizendo para a igreja, nos últimos momentos da história, que se vestisse para que não mostrasse a sua nudez. E lá, exatamente nesse período, ele está dizendo assim: feliz é aquele que vestiu-se com a sua vestidura e não mostrou a sua nudez. Ou seja, foram perdoados os seus pecados. Ele agora se revestiu de Jesus Cristo e o que há no seu interior foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, só para confirmar aqui essa comparação de textos mostrando que as 7 igrejas representam os 7 períodos. Então, são três níveis de aplicação quando você lê sobre as 7 igrejas. Uma aplicação histórica, uma aplicação profética e uma aplicação universal, uma mensagem para todas as épocas. Então, é importante que a gente tenha esta visão, que esta mensagem é apresentada dessa forma. Só para a gente relembrar a estrutura da mensagem, quando a gente lê: um destinatário, a apresentação de Jesus, o elogio, a reprovação, o conselho e a promessa. Então, leia o texto bíblico sempre com esta visão. E vamos lá. Pérgamo é a igreja transigente, como mencionei, do período 313 até o ano 538. Lembrando que do ano 100 até o ano 313, que foi a igreja de Esmirna que nós estudamos, foi um período de extrema perseguição, um período muito desafiador para a igreja. E agora, como o cristianismo, lembra que a gente falou? O sangue dos mártires era como semente, eles cresciam cada vez mais. O cristianismo se tornou cada vez mais influente, ao ponto de muitos pagãos absorverem costumes dos cristãos e se converterem. Essa expressão se converter é aceitar esta verdade agora. Eu já expliquei isso, conversão é mudar de direção. Eles eram pagãos e agora aceitaram. E alguns vieram de forma muito sincera para o cristianismo e tiveram a vida transformada. Outros, porém, vieram, mas não abandonaram o paganismo e trouxeram para o cristianismo ideias vindas do paganismo. E os próximos 2 períodos que a gente vai estudar são períodos em que a igreja começa a perder sua identidade. Por quê? Cresce, se torna simpática e também muda-se de estratégia. O Império Romano percebe que quanto mais perseguia, mais o cristianismo crescia. Então mudaram a estratégia. Se eu não consigo vencê-los, eu me uno. Só que nessa união, estrategicamente, o inimigo de Deus, lembra quando a gente estudou Daniel? A luta entre o bem e o mal, o inimigo de Deus traz para a prática cristã costumes pagãos e assim o cristianismo começa a perder a sua identidade. Eu não sei se está claro isso para você, a gente vai perceber agora ao estudarmos aqui detalhadamente o texto. Então, só para informação para vocês hoje, Bérgama, é uma grande cidade hoje da Turquia, com mais de 100 mil habitantes também, e dentro dessa cidade, a gente tem as ruínas de Pérgamo, no alto, na montanha, a gente tem as ruínas de Pérgamo. Então, quem visita Bérgama, hoje, pode encontrar as ruínas de Pérgamo. Deve ser aqui uma experiência bem interessante. Só para a gente usar como citação. Vamos ao texto bíblico, a partir do verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, o nome significa exaltado, escreve:
Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu já usei essa expressão quando a gente estudou o capítulo 1, quando João tem a visão de quem é Jesus. E lembra que eu expliquei? Sempre na apresentação que quem é Jesus para aquela igreja vai estar diretamente ligado à necessidade da igreja. E a espada de 2 gumes. Aqui nós estudamos, analisamos o texto de Hebreus, é a palavra de Deus. Então, aquele que está se apresentando aqui, Jesus Cristo, se apresenta como a palavra, porque a igreja precisa da mensagem da palavra. A gente vai entender isso na sequência. Então vamos lá. Aqui está o texto de Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aqui é importante a gente lembrar, e eu talvez estou falando para você nesse momento, que em algum momento da história, da vida, conheceu a mensagem da palavra. E quando você conheceu a mensagem da palavra, isso transformou sua vida. Você não ficou do mesmo jeito. Estou falando para você que talvez tinha hábitos totalmente ruins, equivocados, e você conheceu a palavra, e a palavra te deu um poder, a ação sobrenatural do Espírito atuou na sua vida, e você abandonou esses hábitos. Talvez eu estou falando para você que em determinado momento teve crises relacionais, teve crises na vida pessoal, e ao conhecer a palavra, houve uma mudança. Então, por isso que ele está usando aqui a expressão a espada de 2 gumes, aquela que vai no seu íntimo. A palavra de Deus vai no seu íntimo e a palavra de Deus transforma sua vida. Sequência para a gente, verso 13, o Senhor mandando essa mensagem à igreja de Pérgamo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É bom lembrar que, nesse período, a cidade de Pérgamo era uma cidade super influente para o Império Romano, e na cidade de Pérgamo havia um centro de adoração, 3 altares de adoração, templos para Zeus, o deus dos deuses, para Atena, para Dionísio e para Esculápio. Dionísio é o deus do prazer do vinho, Esculápio é o deus da cura e Atena, está aqui na minha anotação, deusa da sabedoria. Então nós temos aqui o centro de adoração, por isso que é chamado o trono de Satanás. E hoje você pode encontrar no Museu de Berlim o local que era o centro, o local de adoração de Zeus, que ficava no alto da colina. Então, toda aquela população, todas aquelas pessoas, de alguma forma estavam envolvidas numa cultura e num misticismo pagão. Havia próximo à cidade de Pérgamo um local de cura para pessoas que vinham de todas as regiões do mundo, porque ali eles acreditavam estava a ação do Deus da cura, aquele que poderia agir de forma sobrenatural. Pense no desafio que os cristãos tinham em serem cristãos, em serem fiéis à palavra, diante de tantos costumes e crenças diferentes. Talvez estou falando para você, que de alguma forma se identifica onde você vive, a diversidade de crenças, e você procura ser fiel. E o interessante é que há um elogio aqui dizendo assim: você conserva o meu nome e não negaste a minha fé. E ele cita
provavelmente alguém que morreu, Antipas, esse era um nome comum na época, como mártir por ser fiel. E ele deve ter sido sacrificado, morto, exatamente nesse lugar de adoração. O trono de Satanás era o centro de autoridade, o centro onde todas aquelas pessoas vinham para adorar. E Antipas deve ter sido ali perseguido, porque lembra que no período anterior foi um período de extrema perseguição. Então essa igreja era fiel, mas era uma igreja que preservava. Mas o que acontece com essa igreja? Verso 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Se você ler Números capítulo 22 a 25, você vai ver a influência negativa que Balaão teve para levar o povo, para amaldiçoar o povo de Deus. O significado do seu nome, não ao povo. E qual era a sua influência? Está aqui: comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A gente não pode esquecer que esse é um período de muita influência negativa das práticas pagãs quanto às orgias, né, as práticas sexuais ilícitas e as festas. Por isso a festa a Dionísio, por isso a adoração a Dionísio, o deus do prazer e do vinho. E olha o que acontece. Essa comunidade religiosa, essa igreja, procurava ser fiel, viu um mártir, viu alguém morrer por ser fiel. Mas essa igreja agora estava aceitando dentro da sua comunidade aqueles que tinham práticas erradas. Adoração, vamos voltar ao texto aqui, só para sublinhar. Praticarem prostituição e coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, adoração àqueles ídolos. Eles aceitavam o cristianismo, mas vinham para o cristianismo preservando as práticas do passado. Deixa eu dizer para você, quando nós encontramos a Jesus e a palavra, há uma mudança de vida. Por quê? Porque muitas coisas da vida, das práticas, vêm de encontro, se confrontam com aquilo que o Senhor diz que é correto. Só que a igreja de Pérgamo estava aceitando essas práticas erradas. Por exemplo, Constantino, imperador romano, se converte. A gente tem descobertas arqueológicas, né? O que se preserva? As moedas de Constantino. De um lado, a adoração ao Deus Sol. Do outro lado, o símbolo do cristianismo. Fica claro isso para você? Então a repreensão é que vocês são fiéis, só que vocês estão preservando agora, no meio de vocês, práticas equivocadas. Pessoas que estão vindo e estão trazendo as práticas erradas, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quer ver só? Vamos dar uma aprofundada um pouquinho mais no texto bíblico aqui. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O significado do nome, né? A destruição do povo. Então, só para lembrar que a doutrina dos nicolaítas, por exemplo, acreditava que aquilo que o corpo fazia, aquilo que fosse uma prática do corpo, não afetava o espírito. Essa visão, eu até já citei aqui em algum momento, a visão separada de corpo e espírito, quando em realidade nós somos um só. Então, a prática da prostituição, da orgia, das práticas sexuais ilícitas, por exemplo, né, que eram práticas comuns neste período de adoração aos deuses, não afetaria o espírito. Então eles vêm, se convertem e trazem esse costume para o ambiente
cristão, o ambiente religioso. E a igreja de Pérgamo estava aceitando isso. Agora vamos pensar nesse período da história. Era exatamente o que estava acontecendo. A igreja começou a receber dentro de si verdades agora do paganismo e estava abandonando a crença apostólica, aquilo que o Senhor havia deixado na palavra através dos apóstolos. E essa era uma mensagem de repreensão para esta igreja. Verso seguinte, verso 16, portanto, agora vem um apelo para essa igreja, e é um apelo para a gente: arrepende-te, e senão eu venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Viu só? Ele tem a espada de 2 gumes. Arrepende-te. Originalmente a palavra é virar para o outro lado, mudar de direção. Eu já falei sobre isso. Arrependimento não é tristeza somente por aquilo que foi feito, mas é mudar a atitude. E o Senhor está dizendo: mude a atitude. Seja fiel à palavra, senão eu vou contra ti com uma espada afiada, porque eu tenho a palavra. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: você tem que voltar para o princípio. Eles estavam se conformando, esse é um período de conformismo da igreja com as práticas pagãs. E o Senhor está dizendo: não se conforme com essas práticas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Sempre nós temos a promessa: aquele que for fiel, ele receberá o maná escondido, lembra? Isso leva à visão do santuário, o maná. Acredita-se que quando houve a destruição do templo em Jerusalém, foi escondido o maná que estava no tabernáculo. E esse maná, o Senhor prometeu àquele, através dessa promessa, porque o Senhor está falando de uma prática comum que eles acreditavam, era uma tradição. Eles acreditavam que o Senhor daria o maná para o seu povo, para aquele que fosse fiel. E ele receberia uma pedrinha branca. Num ato de juízo, a pedrinha branca era para aquele que era inocente. Indicava o inocente. Ela era para quem fosse inocente. O que essa mensagem tem a ver comigo e com você? Primeiro, ela diz que em determinado momento da história, a igreja perdeu sua essência. Isso é para a gente pensar. A igreja absorveu muito mais as práticas pagãs. Mas para mim e para você, o Senhor diz hoje: não se conforme com as práticas pagãs dentro da sua vida. Seja fiel à palavra. Você deseja ser? Eu quero orar por isso nesse momento. Pai do céu, que sejamos fiéis à palavra, ao que o Senhor disse. Não deixa, Pai, que as influências externas façam com que a gente se conforme com o erro. Eu suplico por isso, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nós nos encontramos amanhã para estudarmos a quarta igreja. Um abraço e até amanhã.